E se a prova de vida fora da Terra já estivesse aqui há décadas? Em 1996, o mundo parou quando a NASA anunciou uma descoberta incrível no meteorito, a LH-84001, uma rocha que veio de Marte e caiu na Antártida. Dentro dela, os cientistas encontraram estruturas microscópicas parecidas com fósseis de bactérias. Seria essa a primeira evidência de vida marciana? Imediatamente, um debate feroz começou. Céticos argumentaram que essas formas eram apenas minerais criados por processos geológicos, sem nenhuma relação com vida. Mas a história não acaba aí. Análises mostraram que o meteorito continha moléculas orgânicas e minerais que na Terra só se formam na presença de água. E ainda mais intrigante, encontraram magnetita, um cristal que certas bactérias terrestres produzem. Coincidência, talvez. Mas o fato é que, depois disso, a corrida espacial para Marte ganhou uma força nunca antes vista. Será que eles encontraram algo mais que não nos contaram? Este não é só mais um meteorito. Conheçam o Oleicin 84001, um registro congelado do início de Marte. Ele tem mais de 4 bilhões de anos, sendo mais antigo que qualquer fóssil da Terra. E o que isso significa? Se houver vestígios de vida aqui dentro, seria a primeira prova de vida alienígena já encontrada. Análises em microscópios de varredura revelaram microtúbulos e estruturas que parecem orgânicas. Estamos falando de formações ovais minúsculas, grãos de magnetita alinhados e depósitos de carbonato em camadas, algo que geralmente acontece em água morna. Na época, os críticos disseram: é pequeno demais para ter sido vida. Mas, anos depois, descobrimos bactérias aqui na Terra ainda menores que as estruturas do meteorito. Além disso, já sabemos que o jovem Marte tinha oceanos, vulcões ativos e uma atmosfera densa. Tudo o que a vida precisa. Isso nos leva a uma pergunta inevitável. Se a vida realmente existiu em Marte, por que não teria deixado seus fósseis? Assim que o anúncio de vida em Marte virou manchete mundial, começou uma operação silenciosa para desacreditar a descoberta. Laboratórios surgiram com explicações contraditórias. Era contaminação da Antártica. Eram cristais que imitavam vida. Era interpretação errada, mas nenhum estudo conseguiu derrubar todas as evidências ao mesmo tempo. O meteorito passou milhares de anos congelado. Para ser contaminado, bactérias da Terra teriam que entrar em microfissuras microscópicas, sem deixar nenhum DNA detectável. Extremamente improvável. E tinha mais. Testes químicos mostraram compostos orgânicos formados em baixa temperatura, algo que só acontece com a atividade biológica. Quando analisaram isótopos de carbono, os valores batiam com o ambiente antigo de Marte, não com os da Terra. Ou seja, tudo apontava para uma origem marciana. A ciência não conseguiu explicar, e diante do inexplicável preferiu simplesmente ignorar. O que você acha que realmente aconteceu? Depois que a polêmica estourou, a NASA tomou uma atitude bem esquisita. Os pesquisadores de repente pararam de dar entrevistas, a agência pediu cautela e evitou confirmar a descoberta. Anos depois, Kathy Thomas Kapta, uma das cientistas, disse: não tínhamos provas suficientes. Naquele momento, essa frase deixou uma pulga atrás da orelha de todo mundo. Por que recuar agora, se as evidências pareciam tão fortes? A verdade é que grandes descobertas trazem grandes consequências. Confirmar vida em Marte poderia causar um turbilhão de debates religiosos, crises políticas, impactos na economia e até pânico geral. E historicamente, quando algo assim acontece, a primeira reação é controlar a narrativa. A própria NASA admite que o maior risco para suas missões não é a tecnologia, mas a reação do público. Se isso é verdade, talvez aquele silêncio todo não tenha sido por falta de provas, mas sim parte de uma estratégia. Você sabia que a NASA pode ter encontrado vida em Marte há quase 50 anos e simplesmente ignorou? Em 1976, a missão Viking fez um teste genial. Colocou nutrientes com carbono radioativo no solo marciano para ver se algo ali respirava. E o resultado foi positivo. O solo liberou gás carbônico, exatamente como bactérias fariam na Terra. A NASA ficou em choque. Eles procuraram por moléculas orgânicas à base da vida como conhecemos, mas não acharam nada. A conclusão oficial foi: se não tem orgânicos, não é vida. Mas aqui começa a reviravolta. Décadas depois, descobriram que o aparelho da Viking esquentava tanto as amostras que destruía qualquer molécula orgânica antes de conseguir detectá-la. E a prova final veio em 2011, quando os cientistas replicaram o teste em desertos aqui na Terra, e o resultado foi idêntico ao de Marte. E nesses desertos, existe vida. A Viking pode ter encontrado vida marciana e o mundo não quis acreditar. O que mais será que está escondido por aí? Depois daquele meteorito, uma coisa muito estranha aconteceu. Marte de repente virou a prioridade número 1. Entre 1997 e 2025,
Mais de 20 missões foram aprovadas. O investimento explodiu, o interesse político disparou. Mas por quê? Simplesmente porque a descoberta daquele meteorito, o ALH 84001, reacendeu uma possibilidade que parecia ficção científica: a de que realmente existe vida em Marte. E pense bem, se existe vida, existe biologia. Se existe biologia, existe biotecnologia. Marte poderia se tornar o maior laboratório natural que a humanidade já encontrou. Além disso, governos não ignoram algo que pode ser tão valioso. O chefe da NASA na época até disse em particular: se houver vida microbiana em Marte, isso pode mudar nossa ciência e nossa economia. Ou seja, essa corrida não é só por curiosidade, é por oportunidade. Em 2018, imagens de radar revelaram algo que parecia impossível: lagos de água líquida escondidos sob a calota polar sul de Marte. Mas como isso é possível, se a superfície lá está a uns 60 graus negativos? A resposta está na física. Debaixo de mais de 1 quilômetro de gelo, a pressão é imensa e a água é super salgada. Esses dois fatores, a pressão e o sal, diminuem o ponto de congelamento, permitindo que a água permaneça líquida mesmo em temperaturas tão baixas. E aqui vem a parte mais legal: onde existe água líquida estável, existe a maior chance de encontrarmos vida microbiana. Aqui no nosso planeta temos exemplos idênticos, como o Lago Vostok na Antártica, onde bactérias sobrevivem isoladas há milhões de anos. Então, se Marte já teve oceanos e hoje tem lagos subterrâneos, a vida pode simplesmente ter migrado para o subsolo e continuado por lá. Não estamos falando de civilizações, mas sim de ecossistemas inteiros, escondidos sob o gelo, esperando para serem descobertos. Ei! Você sabia que podemos estar prestes a encontrar vida em Marte? E não estou falando de fósseis de bilhões de anos, mas de algo que está vivo agora. Desde 2003, telescópios detectam picos misteriosos de metano na atmosfera marciana. Isso é estranho, porque o metano se decompõe rápido e Marte não tem vulcões ativos para produzi-lo. Então, de onde ele vem? Existem duas possibilidades: reações geológicas no subsolo ou vida. Micróbios poderiam estar escondidos em cavernas subterrâneas, liberando esse gás. O mais intrigante é que o metano aparece sempre na mesma época do ano, como se o planeta estivesse respirando. O rover Curiosity até mediu liberações súbitas de gás, como um suspiro. Aqui no planeta, em desertos gelados, esse mesmo tipo de metano é produzido por micro-organismos chamados arqueias. Se o mesmo processo estiver acontecendo em Marte, a resposta para a grande pergunta pode estar mais perto do que imaginamos. Você sabia que talvez sejamos todos marcianos? Existe uma teoria chamada panspermia reversa, que muda tudo o que a gente pensa sobre a origem da vida. A ideia é que a vida não começou aqui na Terra, mas sim em Marte. E como ela chegou aqui? De carona em meteoritos. Impactos de asteroides em Marte podem ter lançado rochas cheias de micróbios para o espaço, e algumas dessas rochas caíram aqui no nosso planeta. Hoje já encontramos mais de 150 meteoritos marcianos na Terra, e eles mostram que Marte tinha água e condições para a vida muito antes da Terra. Grandes nomes como Carl Sagan e Hawking já consideravam essa possibilidade. Então, quando pensamos em todas as pistas que encontramos em Marte, como água, metano, moléculas orgânicas, a pergunta muda. Não é mais: será que existe vida em Marte? A verdadeira questão é: será que estamos procurando por vida em outro planeta? Ou pela nossa própria origem? Se curtiu, se inscreve no canal e principalmente deixe seu like para nos ajudar em nosso projeto Voz do Desconhecido 1. Um grande abraço a todos e fique ligado em nossos estudos.